Muito boa tarde, SMC no domingo. Voltamos hoje com o nosso 11º programa. Vamos abordar um pouquinho sobre o nosso Ibov, falar um pouquinho sobre as ações lá fora? Não, nós vamos puxar o S&P Nasdaq, topo histórico de novo essa semana, chegou a bater. Falar um pouquinho também sobre o nosso Copom daqui a pouco. Seja bem-vindo, Rafael. Muito boa tarde neste SMC no domingo. Muito boa tarde, Anderson. Boa tarde aos amigos todos. Vamos dar uma olhada aí que o mercado fez nessas últimas 2 semanas. Semana passada não conseguimos fazer por problemas de agenda. E vamos lá dar uma olhada nesses ativos. Bolsa Americana, topo histórico e semi-topo histórico, né? Perfeito. E aí, a gente teve o nosso Copom essa semana definindo a manutenção da taxa de juros numa votação unânime. Eu acredito que a definição da taxa já estava no preço. A pergunta era: quem vai votar em quê? Acabou sendo por unanimidade. O PT, tenho eu, que aprovou essa unanimidade. Glaze fez os gritos dela como se faz, mas olha, se ela é tão boa, peça ao PT para te indicar para o Banco Central, para a ministra da Fazenda, que pelo jeito eu acho que você não tem competência. Se você tivesse, estaria sendo indicada. Mas a parte política ali do Copom, e antes a gente geralmente começa lá fora. Eu queria te pedir para inverter dessa vez, vamos puxar o nosso Ipov aqui e o nosso dólar, falar um pouquinho da Bolsa Brasileira, porque vem aí um pós-Copom, como que influenciou nos ativos, como que foi a reação do mercado. Vamos lá, Rafael, ver isso direto no nosso Ipov aqui, Bora. já está até na tela, né, o nosso Ipov aí. Ele mesmo. Vamos lá. Olha só. Eu coloquei no mensal aqui, porque as análises a gente sempre precisa começar em tempos gráficos bem grandes. E no caso mensal aqui é importante, porque nós temos aqui o mês de novembro do ano passado. Perceba o padrão, ó, subida muito forte lá em junho de 2023, que é um ano atrás, basicamente. Nós temos uma barra muito forte, o mercado recua em cima dela, dessa barra, e sobe. Estamos numa situação muito parecida com um pequeno diferencial. Nós tivemos um teste de topo histórico. Lá, ó, tivemos um teste de topo histórico. E nesse outro momento que teve aqui atrás, nós não tivemos. Então, o que aconteceu? O mercado agora volta a testar essa região. Isso aqui é decisão, decisão mesmo. Por que que eu digo isso? O mercado precisa agora, entre esse mês, que está começando a tentar formar um padrão aqui de rejeição, né? Para que ele inicie um movimento de alta. Se porventura essa barra não for respeitada, a gente pode ver boas correções para o nosso querido Ibov. Quando a gente olha para o semanal, até que enfim veio uma semana de reação de alta. Está aqui um candle de alta, um candle que mostra que o mercado talvez tenha encontrado compras. E ele é muito interessante, que é essa região aqui, ó, uma região compradora que conflui com uma região que eu venho comentando há muito tempo com vocês, a importância que nós temos nesses gaps, que aqui eu chamo de SIB, né? São desculpa, BISI, que são as regiões onde nós temos compra, buy side, né? BISI de buy Uhum. side, o lado comprador. E nós tivemos uma boa reação nessa região. Isso é interessante e é muito provável que nós venhamos ainda a algum tipo de movimento de alta nessa semana próxima. E qual é o alvo? Mais ou menos nessa faixa de preço aqui, ó, de semanal. Onde que no Ibov deve vir buscar essa próxima semana? Acredito 125 numa mil. semana de alta na faixa de 123 a 124 mil. Não acredito muito que passe muito disso para a próxima cinco por semana, se o cento de mercado... alta, no máximo aí. É, isso, vamos colocar aqui mais ou 4, menos, ó. 5%. Então seria... Não, dá uns 2% e pouco de alta para a semana É toda. Não nada. deve É nada praticamente nada. praticamente, né? Se a gente for olhar, isso não é nada, na verdade, para os ativos, né? Isso. Isso para o Ibov ali na faixa dos 120 mil, ele foi uma região ali de suporte, pelo que eu estou entendendo que o SMC nos traz ali uma zona de compra, né? Exatamente. Logicamente Vários vira um topos. suporte ali. Exatamente, ó. E aqui nós temos um topo importante, ó. Vejo que conflui com essa região de topo importante anterior. Eu não Uhum. vejo um movimento de baixa ainda mais nesse momento. Eu vejo realmente agora uma reação de compra
para daí, dependendo do padrão que formar na semana que vem, no nosso próximo programa, eu posso comentar se nós estaríamos compradores para Ibov. Por enquanto, de diário, mesmo com essa reação de compra, mesmo eu entendendo que o mercado continuará subindo, eu não vejo possibilidade de fazer compra de swing trade usando o BOVA, BOVA 11 e BOV. Os ativos Uhum. podem dar oportunidades. Nesse momento eu não vejo. Por que eu não vejo? Porque quando o mercado no SMC retoma para essas regiões, ele tende a encontrar movimentos de baixa. Então, a semana deve começar um pouco meio chata para o Ibov. Faz uma queda, algum Uhum. movimento assim. Ó. É isso que eu espero para essa próxima semana. Ou seja, reação compradora, mas também não vejo muito assim, nossa, desespero comprador. Isso ainda não acredito que possa acontecer. Se A gente não acontecer uma tem muito. forte reação de compra, supondo essa hipótese também, o Ibov deve subir com muita força e aí a região onde ele vai parar seria os 125 mil que você comentou anteriormente. Seria nessa próxima região ali. É, Na verdade, Rafael, eu tenho uma outra forma de falar assim. A gente não tem muito o que falar pro Ibov. Não tem muito o que dizer para ele pelo seguinte: fiscal tá um lixo. Arcabouço, altera a hora que quer. A gente está vendo que o governo precisa aumentar a arrecadação de qualquer jeito e não fala de corte. E aí Lula está dizendo, não, porque a gente vai cortar. Beleza, vai mexer o quê? No Bolsa Família? Não vai. Vai mexer na questão dos BPCs? Não vai. Ah, vai fazer um pente fino. Meu filho, ele vai jogar todo mundo no mesma cumbuca, corta todo mundo e quem gritar volta. Vai fazer alguma coisa assim. E aí fala bem assim, não, vai desvincular o salário mínimo da Previdência. Não vai. Pessoal, tudo que é eleitoreiro, tudo que vai gerar impacto na sociedade de forma a questionar o governo, baixar a popularidade, não vai fazer. de Então o forma nenhuma. Brasil, ele vai na beira do precipício, pensa e não se joga, ele volta. O Brasil não vai ser potência no mundo igual os Estados Unidos, igual a China da vida. Esqueçam isso. Na situação que a gente está vivendo, com as escolas que a gente tem hoje, com os congressistas hoje que nos representam, esqueçam. Não vai. Não vai fazer. Não vai. Vamos seguindo ali, Fel, puxar a doleta aí. E essa eu tô Vamos curiosa. lá. O dólar está bem interessante. O dólar está bem interessante. Sei se a gente faz algumas semanas que a gente vinha analisamos aqui o dólar e eu mostrava essa linha de tendência. O SMC também usa linha de tendência assim, tá? Olha só, uma linha de tendência interessante e o mercado está aqui nessa faixa de preço aqui, uma linha importantíssima, tá? Então agora eu vejo no semanal uma possibilidade do mercado iniciar algum processo de correção. Se a gente olhar diário aqui, o mercado monta então essa forte movimento de alta. Agora eu espero algum movimento de acumulação nesse topo, algum movimento que faça algo nesse sentido aqui, para iniciar uma correção. Então ainda deve existir ainda uma ou duas semanas que o mercado deve ficar lateral nessa faixa de preço. Não vejo grandes recuos nesse momento, pensando aí no nosso querido dólar. No dólar Não ainda, vejo Rafael, eu muita queria te fazer movimento. uma pergunta aqui. Você consegue colocar ele na quarta-feira, Quarta-feira? no diário ali? Eu acho que vai ter que puxar aí nos 15 minutos, a 50, 60 minutos, né? Eu acho que dá para puxar Dá para quarta-feira colocar. aí. Esse dólar aqui que eu uso é o que eu chamo de dólar à vista, Não, mas não tem ele dá para a problema. gente. É Quarta-feira aí. quarta-feira. Bem antes, pode vir. Aí, deve ser. Aí, passou. É Aí, naquele candle ali, quarta 19 de junho. Aí. Olha o aqui, horário. duas É horas, isso aí. 2 horas da Aí. tarde. Exato. Olha lá em cima quanto que ele chegou ali no dólar à vista, lá no topo, lá, um pouquinho pro seu lado direito aí. Isso. Cinco e quarenta e Nessa sete. parte um pouquinho antes aí, dois candles anteriores. Dois candles anteriores. Aí, a gente começa a ver que ele chegou meio que num pico. E aí eu venho falar para vocês o seguinte: no Brasil não tinha acontecido a reunião do Copom ainda, 4 e pouco da tarde. Pode continuar nos candles para frente ali. Tem vários pretos e um vermelhinho ali. Tentou dar um respiro. Não, para Aqui trás. em cima Aí, mesmo. Tá. pouquinho depois disso aí. Pouco depois Uhum. dele.
Para frente um pouco ainda, uns 4,500. Aí, exatamente aí, nesse ponto que você tá. Isso, exatamente aí. Olha o horário que é ali. Aquele horário ali, mais ou menos, deve ser o quê? 3:30 Três da e meia. tarde ali. Uhum. Exato. E aí vem falar para mim que ninguém sabia da reunião do Copom, que não seria votação unânime, que o Brasil, ninguém sabe de nada antes. Balela, balela. Porque o dólar era para ter caminhado nessa região aí até o final do fechamento. Até o fechamento era para ter caminhado nessa região. E aí o pessoal foi lá, saiu a questão do Copom, olha como é que afundou o dólar. Pô, jogaram ele para baixo. Jogaram ele lá no Sim. chão, ó. Dessa parte ali, jogaram pro chão. Não tem como falar que o Copom ninguém sabia. Não tem como. Ninguém ficou sabendo antes. Veja o que aconteceu com o dólar. Depois ele abriu com um gap de baixa. E na minha live eu falei: não, não achem que o Brasil melhorou porque teve uma votação unânime. Nós vamos abrir com um gap, mas não se iludam. Cuidado que vai machucar muita gente. Foi lá que aconteceu. Abrimos com um gap de baixa e jogou para cima de forma imediata. Foi. Foi essa subida toda. Perceba que ela volta bem na região onde teve essa confluência. O mercado volta, faz vários testes aqui e é onde deve iniciar alguma correção para essa semana. Ibov para baixo, para cima, né? E dólar deve seguir alguma coisa para baixo. Mas é uma região bem interessante aqui, importante. Provavelmente tem muita gente presa aqui, ó, nessa último movimento de compra que o Ibov, que o dólar deu. Chegou até a voltar ali, tocar de novo essa região. Só que assim, É, ele volta. eu falo, o Brasil não tem muito o que fazer, Rafael. O Brasil, infelizmente, cara, tá no preço. Tá no preço, claro que tá. Mostrou ali de cara que a notícia saiu antes, o pessoal sabia antes, aparentemente, né? A gente não tem como provar aqui, mas os gráficos, ele transporta as notícias para ele e a gente percebe isso. Qual o próximo ativo, Rafael, que a gente tem aí para ver Brasil? Cara, escolha um aí, algum que Vamos, esteja em tendência, rasgando pelo menos para cima aí. Olha, Embraer é ó, bacana. Embraer. Embraer. Eu tinha colocado Embraer aqui porque eu estava dando uma olhada. Embraer, topo histórico, rompendo região de topo histórico. Isso aqui é mensal dela, ó. Tem um movimento muito forte, fez um mês de março aqui, absurdo, essa potência dele, e agora está começando a sentir algum tipo de resistência nessa faixa. Mas eu ainda vejo compras, tá? Embraer semanal, ó, tá bem interessante, vejo possibilidade de compra ainda em Embraer. Olha só, aqui nós temos uma região de boa demanda, nós temos um canal que nós chamamos canal estreito de alta, que ainda comentei acho que há algumas 2 semanas, que quando você observar que existe um canal e esse canal rompe ainda para cima, como está acontecendo aqui, ó, não opere contra isso, não vá contra esse movimento, porque são movimentos fortíssimos compradores e é onde o pessoal perde dinheiro fortemente. Diário, olha só como reagindo já nessa faixa de preço. Eu sou aqui, penso bastante em compras, principalmente se ele faz um movimento assim, ó. Semana que vem, então, qualquer tipo de teste que ele inicia segunda-feira com alta, recue, é compra boa aqui. Embraer para quem quer continuar tentando pegar essa tendência, tentando continuar a pegar esse movimento. O mercado está lateral aqui já há algumas semanas, mas eu vejo possibilidade de compra aqui em Embraer para a próxima Embraer, semana também. E bacana. eu pensei em olhar petróleo. Eu queria falar Cara, um pouquinho de frio. petróleo. Eu Cara, queria falar um pouco petróleo de foi frio. um negócio bacana, porque há 3 semanas atrás, mais ou menos, o petróleo chegou a querer perder os US$ 80, o Brent, tá? Que eu tô falando aqui. Chegou a querer perder e mostrou força e voltou aí para a zona dos 84, US$ 85 essa semana. Mas olha só como que nós já tínhamos antecipado isso. Se a gente voltar aí a 2 semanas atrás, vocês vão ver claramente o que eu digo aqui, ó. Essa barra que tem aqui atrás era uma Uhum, barra que era provável. Nós estávamos aqui, ó. O mercado subiu e eu sim, falei, voltando para essa faixa de preço é compradora. Veja a quantidade de barras fortes de venda que acontece em cima. Mas se essas barras vendedoras em cima de região compradora, é clássico movimento. O mercado deu o quê? Deu exatamente o que nós esperávamos. Reação compradora. Olha como que foi forte. Agora, com essa reação compradora aqui,
Veja que a gente rompe uma região importante. O que eu vejo aqui para o nosso querido petróleo? Olha só, o petróleo deve agora se segurar nessa faixa aqui, algum teste nessa região onde eu coloco em azul, mas agora sim, talvez nós conseguimos gás para buscar o nosso alvo, que já vem comentado há um bom tempo. O primeiro alvo seria aqui nessa faixa dos 87, e depois, lá em cima, nós já temos um alvo importante, que é na faixa, deixa eu pegar aqui no semanal, na faixa de $95, que é onde a gente está querendo buscar já faz um bom tempo. E o mercado vai recuar, subir, descer, mas é o 95 que é o alvo do petróleo para as próximas boas semanas. Está muito tempo lateral nessa faixa, então o mercado pode enrolar muito mais para atingir o alvo, mas o alvo é 95 e ele vai chegar lá. Eu ainda faço dois complementos ali. Primeiro, 4 de julho, feriados nos Estados Unidos. O aumento no consumo porque as famílias vão viajar. As famílias aproveitam o feriado, aproveitam para rever. É uma data importante nos Estados Unidos. Isso gera um consumo muito alto de combustível. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem um corte na demanda no mundo inteiro. O pessoal cortando a produção de petróleo. E o terceiro, que essa é instável, é China. Se China voltar a consumir de fato, a economia da China voltar aos tempos aí de 3, 4 anos atrás, o preço do petróleo vai para $100. Na forma como está a produção, vai para $100. Então hoje a China ainda é a instabilidade para o petróleo para saber se vai ou não aumentar o consumo. Tá? Então se realmente aumentar, a gente vai ter aí uma condição diferente para o petróleo. Próximo ativo, Rafael. Eu pensei em trazer PRIO, como eu fui a falar do petróleo Bacana. aqui. Sim. PRIO, nós fizemos uma análise faz um bom tempo de PRIO, onde eu tinha uma análise que eu comentava desses $41, $41 é boa, né? R$ 41 aqui, nessa faixa. Fico falando em dólares, a gente já se empolga, né? Aqui, ó, 41. Olha só, isso aqui é mensal, tá? Isso aqui é mensal. Mensal, a gente está numa região forte de demanda, demanda compradora. O mercado volta a testar essa região de demanda compradora no mensal. O que nós vemos no semanal? Vemos uma queda forte, uma reação automática na hora. Eu vejo um dos melhores ativos para trade para essa próxima semana é PRIO. 2 pontos. Primeiro, que eu quero ver no preço aqui para fazer uma entrada utilizando o SMC? A gente tem uma reação compradora muito forte aqui. Agora a gente tem um recuo em zona de demanda. O que eu espero? 2 pontos. Se ele vier testar os 39, dá para tomar aqui o trade no risco com um stop curto abaixo dos 38,50, 38 e pouco. Se não, quem gosta de ser um pouco mais conservador, aguarde então o mercado fazer alguma queda em algum momento para cá. Quando ele reagir na compra, fizer um novo teste nessa faixa do 41, então você toma o trade, que eu acho que é uma boa região para se pensar, tá? Seria algo mais ou menos assim. Por que esse trade, na minha visão, é muito bom? Aí a galera que gosta de segurar, olha só, nós temos um alvo aqui, deixa eu colocar, se não me engano, de semanal, exatamente, ó. Eu tenho um alvo aqui na faixa dos R$ 47, mais ou menos, com grande probabilidade de atingir os R$ 48. Eu acredito que a gente está numa região bem interessante para tomar um trade e buscar aí para 1 ou 2 semanas o mercado buscar esse 4-1 praticamente, dependendo da configuração que ele montar. Talvez semana que vem a gente possa analisar ele, PRIO de novo, para ver se ele montou essa configuração. Eu acho que está bem interessante. Um bom trade aqui, um dos melhores trades da bolsa para a semana que vem, se der certo, claro. Se ele continuar caindo, rasgando aqui, aí não tem trade, né? E por isso que eu gosto de ser sempre mais conservador. Beleza. Próximo ativo, Rafael. O que a gente Vamos tem ver lá aí, fora além de agora. PRIO aí? SP. Vamos ver lá Ah, fora. SP maravilhoso, cara. Foi S&P. embora e não deu nem O oi, cara. S&P, nada. Ó, o que a gente vê de S&P? Ele está dentro de um canal estreito no diário. Vamos primeiro começar com o mensal. A gente está olhando bastante mensal. Mensal muito forte ainda. Nós estamos aqui 20 e pouco do mês. O mensal ainda é muito forte. Pode haver uma rejeição aqui, mas por enquanto nada de demonstração. O semanal iniciou uma correçãozinha. Teve uma correçãozinha aqui que ainda por enquanto não preocupa em nada. Quando eu vou olhar diário, eu vejo que ainda não tem o que eu fazer por enquanto.
que enquanto o mercado estiver dentro deste canal, que nós chamamos de canal estreito, ainda é uma região compradora, tá? Ainda é muito, muito comprador, na verdade. Se qualquer recuo, compra para subir, recuo, compra para subir. Há uma possibilidade, né, pelo olhar que eu estou tendo aqui em relação de projeção de tempo, que o mercado está muito perto, o S&P, de fazer uma correção interessante. Não Uhum. acredito que seja esse mês, eles vão empurrar esse negócio, ficar de lado para corrigir o mês que vem, mas a correção está muito próxima, tá? Então começa a ser mais perigoso tomar compras em S&P, apesar de que a região é uma região de compra. Junto com o S&P, já quero falar aqui dos 10 anos, porque Perfeito. conflui. Deixa eu comentar um pouquinho dos 10 anos. Olha só, há muitas semanas atrás nós falamos a possibilidade de mercado voltar aqui, ó, e que ao voltar aqui iria ter vendas. E é o que acontece. Percebam, ele sobe, agride essa região, faz um recuo, depois retoma. Eu ainda até estava com uma possibilidade, eu estava acreditando que ele viria ainda fazer mais um teste na faixa dos 4,64 aqui, ó. Mas nós tivemos notícia também ali, nesse meio termo aí, Tivemos, exato. a decisão do mercado financeiro americano, que saiu do FONC, né, do comitê deles, que manteve a taxa de juros e jogou uma esperança para um corte de fato em setembro, ou dois cortes esse ano, né, setembro e dezembro. A gente está caminhando aí para as futuras decisões. É. E por enquanto, o que, que eu observo aqui? Eu observo que ele está adentrando numa região compradora, no entanto, preocupou o candle semanal da semana retrasada. Olha só, Uhum, aqui nós temos uma região compradora. Essas regiões sim. compradoras, elas precisam reagir na ponta da compra ou na semana seguinte. Perceba que formou um dojizinho. Esse Uhum, dojizinho, nessa região que eu chamo de inversão, onde a oferta vira demanda e a demanda vira oferta, agora eu vejo uma maior probabilidade de qualquer teste aqui para mais movimentos de baixa aqui, um corte, refletindo essa esperança que você acabou um de corte de comentar aqui juros. no corte de juros. Eu acredito Perfeito, uma possibilidade bem grande de movimento de baixa aí para essa próxima semana e na outra semana também para os juros de 10 anos. perfeito, perfeito. Nasdaq. Vamos dar uma olhadinha em Nasdaq. Nasdaq, Nossa. o perfil muito parecido com o S&P. O único ponto que eu ressalto, olha só a diferença no candle semanal para o S&P. Veja, ó, semanal nós temos ainda um corpo bonito no S&P. Nasdaq nós vemos aqui um corpo mais feio, diríamos assim, formando o tal do Eu vejo um martelo em topo. Rafael ali. É, um Rafael. Um corpinho feito. Bem magro ali em cima, né, coitado. Não vou Mas perder a oportunidade. não dá para perder. Mas daqui a pouquinho eu vou pro futebol, vou melhorar um pouco minha. O pior é que eu vou acabar emagrecendo mais, né? Olha É. só, aqui ó, canal ainda. Olha só, de novo aquela velha história que eu falo. Não opere quando o mercado rompe, não opere na venda, eu quero dizer, né? Quando o mercado rompe canais estreitos conforme este, ó. Quando ele está nessa faixa aqui, ela é muito perigosa, compra e venda, fica muito perigoso. Eu estou aguardando ainda, agora, com essa formatação que teve, essa rejeição forte diário, algum tipo de correção para o Nasdaq para o início da semana que envolva testar essas regiões de gap que o mercado tem aqui embaixo. São regiões de gap importantes que o mercado deve vir testar para talvez uma nova tentativa de movimento de alta. Mas com essa rejeição de semanal que teve a partir da quinta-feira e esse dojizinho pequeno na terça, eu fiquei um pouco receoso aqui que realmente pode iniciar uma correçãozinha um pouco maior e nós termos talvez pelo menos fechar um semanal de baixa em Nasdaq na semana que vem. E ainda a gente tem eleições americanas esse ano para se definir também. Então, esse ano vai ser um ano atípico lá nos Estados Unidos. Mercado forte, gerando emprego, mesmo com a inflação ali pressionando um pouquinho mais a inflação, e ainda assim o mercado mostra que é muito forte lá. Já que você puxou Nasdaq, eu queria te pedir um. A gente ia finalizar agora, mas eu queria te pedir um ativo. Tá todo mundo vendo agora, é o maior do mundo, né? O ativo mais caro. Nvidia. Você consegue Nvidia. puxar ele aí? Opa, sem dúvida. Olha só, Nvidia. Porque passou o Microsoft, passou a Apple. É a ação mais cara que tinha da bolsa aí nessa semana, né? Chegou a romper aí.
tornando a mais valiosa do mundo. E aí a gente vai Exatamente. olhar, ela subiu 30% do último topo histórico que eu voltei a falar ali, estava US$ 100 mais ou menos, e eu falei, olha, nada que tá caro não possa ficar mais caro. E ela foi embora. Exato. Foi Subiu embora. 27% ainda depois do topo dela ali. Foi mesmo. Semanal fecha um candle semanal de baixa depois de uma sequência muito forte, apesar de um dojizinho no meio do caminho. Nós temos Uhum, aqui agora no diário essa rejeição forte que o mercado deixa. O que que eu pensaria aqui? Nós estamos numa região bem forte de decisão. Aqui é uma região compradora e aqui é uma região vendedora. Olha só como está comprimido o preço aqui. Qualquer região, qualquer teste que ele vá ter na parte de baixo ou de cima, o mercado deve ficar lateral aqui. Se ele testar rapidamente essa faixa de alta e iniciar um movimento de correção, eu acredito que nós venhamos buscar aqui algo nos 106, US$ 109 para a Nvidia, tá? Então ele iniciou uma correção, uma possibilidade de movimento de baixa, mas ainda não dá para ficar operando na venda um ativo com essa uhum. configuração forte de compra. Não Difícil, tem né? como, não tem Difícil como. segurar isso aí na venda, não tem como. Aqueles compradores de topo, talvez é isso que aconteceu nessa Vão barra, ó, estopar, 3,5. 3,5 de vão baixa estopar. num. Se ela fizer Vão um balanço aí estopar de os. 7% para baixo, aí ela pode ser que faça uma correçãozinha e busque o 107, né? Porque a galera que entrou Exatamente. atrasado não consegue segurar e vai querer pular fora. Pula fora. Vai cair aqui, ó, 15% mais ou menos. Uma possibilidade de queda de 15%. Aí sim vai ter os desesperados aí caindo fora, gritando que é bolha para a Nvidia. Amém. É bem provável. Amém. Aí a gente aproveita para entrar, né? No Para ativo, entrar, dependendo do né? que E aí for. no semanal eu encontro uma região bem forte compradora aqui, ó, dos 96 até os 107. Essa região toda aqui eu aguardo uma configuração legal e aí sim a gente consegue pegar um trade com bom risco retorno, ó, pensando algo assim, ó, e lá para o topo histórico, ó, de novo uns 3,6 para 1. Eu acho que são trades interessantes aí para tomar para São, Nvidia. claro que sim. 3 para 1 já começa a valer a pena ali, né? Em relação Exato. à questão do stop, né? Você toma um stop, você pode fazer mais duas operações ainda que você ainda tá tranquilo, né? Ficando no 0 a 0. Para Eu fechar, acho eu que pensei em dar uma olhada no nosso querido Nubank. Nós discutimos aqui há 2 semanas atrás, né? Falamos um pouquinho aqui sobre 3 semanas falando sobre Nubank, banco, três, isso, 3 semanas atrás a gente sobre falou do Itaú, na Nubank verdade, e tudo, né? e a gente aguardou essa configuração aqui, ó, o movimento de alta para o movimento de queda. O que que eu estou aguardando, o que estou vendo aqui? Eu continuo vendo a mesma coisa, olhando Tá em lateral. diário, o mercado absolutamente lateral. E agora é o seguinte, ó, não tem muito prêmio para compra, tá? Nubank. Ou o teste que ele for fazer na região de topo, deve haver venda. E esse é o ativo que eu estaria de olho para quem quiser operar na venda, tá? A gente falou de operar na compra Prio, na venda pode dar a configuração de venda para Nubank para a próxima semana. O que que eu esperaria para fazer uma operação de venda no Nubank? Olha só, eu aguardo, eu não faria trade sem romper o topo histórico dos 12,49. Qualquer teste de cima, movimento de baixa, um teste, e aí eu operaria para tentar buscar essa faixa de baixo dos 10 e Uhum. US$ 39 aqui embaixo, tá? Então há um ativo que eu vejo grande probabilidade das próximas semanas vir testar essa faixa dos 10 e pouco aqui. Mas sem antes romper topo histórico, não tem trade de venda e não tem o que fazer. Perfeito. Rafael, eu ainda faço dois complementos, né? O Nubank essa semana teve muita gente no Twitter falando, no X, né? Que é uma das diretoras, ou sei lá, uma das donas do Nubank, fez um comentário em relação ao Brasil Paralelo e tudo. E aí o pessoal de esquerda falou que ia cancelar a conta do Nubank. Enfim, querendo fazer um cancelamento. O Nubank, acredito que vai sentir muito isso, principalmente no balanço, tá? Vai sentir bastante esses cancelamentos de conta, porque o impacto financeiro da dívida, das pessoas que não pagam dívida, né? Elas vão sair, elas não vão estar lá, né? Brincadeiras à parte aqui, pessoal, foi as brincadeiras do Twitter que nós tivemos ali. Até fizeram uma postagem lá falando bem assim que o Nubank sentiu quase nada, porque, cara, o pessoal da esquerda no geral,
não é o que movimenta a grana no banco, não é o que dá realmente a rentabilidade aos bancos ali, tá? Porque é um pessoal, um grupo, estou dizendo no geral, hoje, na classe D e E, que é o que geralmente votam mais, a massa, né, vota, é um dinheiro de mais risco, tá, pessoal? Então, assim, esses caras, eles não vão fazer isso. Muita gente, às vezes, não consegue crédito em outro lugar, não vai encerrar. Não é esse tipo de movimento. Igual a direita fez lá com o bis, tá? Ali. Quem come bis continua, e, enfim. E o pessoal fez o cancelamento lá com o Felipe Neto lá atrás no bis. Então, pessoal, toma cuidado. Ficar nesses ativos que estão tendo muito burburinho e entender se aquilo é só uma fala ou se vai andar mais. Quem está no Nubank comprado, dependendo de quando for, ok, já está aí com 200% de lucro, não vai fazer diferença para ele 10, 20%. Ah, mas o ativo caiu porque sentiu. Não, pessoal, não caiu porque sentiu. Olha a análise que está ali do Rafael, está aqui, ó. Olha lá o ativo. Tá ali, não tá caminhando, tá na faixa do topo histórico. Tá de lado. Ah, mas porque foi. Não foi nada disso. Esqueçam isso. Entenderam? Quem tá comprado nisso é lá nos Estados Unidos. Ele tá lá nos Estados Unidos, não tá aqui no Brasil. Se fosse no Brasil, ok, faria até um preço, um Faz fundo burburinho. precisando estopar e tal, mas lá fora, ó, diferença zero. Igual foi no dia lá da Mondelez que caiu depois do movimento da direita, também não teve nada a ver o movimento. Tá? Nada a ver o movimento. Então, assim, cuidado, tá, pessoal? Cuidado para ficar comprado em ativos ruins. Aquilo que está caro pode ficar mais caro e aquilo que está barato pode ficar ainda mais barato. É o que eu falo aqui no meu encerramento de hoje. Deixe para os comentários de finais aí para o Rafael. Bom, eu acho que a gente teve aí 2 semanas que ficamos de fora, o mercado não fez grandes novidades, né? Ibov parado e S&P rompendo topo. E a gente para a próxima semana também não vejo muita diferença também, muitas grandes novidades também para as próximas semanas. O mercado mais lateral, rompendo topo histórico S&P e Ibov nesse marasmo que a gente está tendo, não tem grandes movimentos fortes por enquanto, né? Mas Uhum. enquanto tem essa sensação toda de medo aqui do Brasil, eu ainda fico com uma possibilidade maior de que o mercado possa reagir na compra do que reagir na venda. Então, uma ótima semana a todos os amigos e a gente se vê aí na semana que vem para fazer mais alguns comentários aí, alguns pitacos sobre o SMC. Pessoal, um excelente domingo, uma excelente semana, juízo, responsabilidade, cuidado para não fazer besteira no mercado. A gente caminha aí para o final do recesso parlamentar no Congresso, umas 2, 3 semanas agitadas, praticamente 9 dias úteis de trabalho por lá. Tem votações importantes para ter na Câmara dos Deputados, que é a votação dos dois projetos de lei que trata da PEC da reforma tributária, são complementares e necessárias, tem que ser aprovado. E nós entramos agora no ritmo de eleição para os parlamentares. Dane-se os brasileiros nas votações do Congresso e vamos aí fazer campanha porque o meu candidato tem que vencer para perpetuar o meu poder ou até mesmo a minha candidatura, falando em forma aí dos congressistas. Forte abraço, uma excelente semana e até o próximo domingo, pessoal. Obrigado, Rafael. Até domingo. Obrigado, até.